Olá a todos, boa tarde. Então, vamos começar um evento, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, né, e o ChatGPT. Vamos esperar um pouquinho o povo começar aqui, né, a entrar, para então nós começarmos a apresentação. Então, meu nome é Carla, já faz um tempinho que eu trabalho com tecnologia. Eu fiz vários treinamentos durante a pandemia para a Dizal, né? Fizemos várias parcerias e agora, então, volto de novo para conversar sobre um tópico que está aqui ainda. Nós estamos arrancando os cabelos para debater como que a gente vai, a partir de agora, lidar com as avaliações, né? Principalmente para quem vem do universo acadêmico, né? A gente tem pensado em muitas maneiras de como fazer isso. Né, boa tarde, agora já comecei aqui a ver algumas pessoas que entraram, né, Yasmin, Rodrigo, boa tarde, vou deixar um tempinho ainda para os participantes entrarem, ok, tem gente de Minas Gerais, nossa, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu sou a Carla, muito prazer, eu não sei se vocês me conhecem, se vocês já me viram em outros eventos da Dizal. Se não, muito prazer. Vocês já me viram, que bom ver vocês de novo. Eu tive um gap, mais ou menos, no ano passado, para eu ganhar a minha princesa, e agora estamos de volta aí. Então, hoje, eu trouxe para conversar com vocês, vocês vão ver que vai ser um debate vai ser mais uma linha de debate, eu quero que vocês conversem, né, que a gente busque juntos, então, chegar a, não digo uma solução, mas a melhor maneira, então, possível para a nossa, enfim, as avaliações, né? Então, meu nome é Carla, eu hoje trabalho na Universidade de Birmingham, eu cuido do EMEI à distância de tradução, e toco também a Educantes, que é uma empresa de línguas e treinamento de professores, principalmente na Inglaterra, que agora vai começar também a fazer algumas atividades. No Brasil, a gente já fez isso também durante a pandemia, um pouco após, e nós vamos, então, abrir mais um pouco de atividades. Boa tarde. Então, eu vou começar, tá? E a maneira como essa palestra ela foi organizada é para ser completamente interativa. Então, vocês vão ver que eu sempre vou pedir para vocês participação, tá? Porque eu vejo isso como um debate, eu não vou propor uma solução final. Nós vamos chegar em algumas soluções, mesmo porque hoje ainda não se tem uma resposta ao certo de como lidar, principalmente no meio acadêmico, com o ChatGPT. Há várias propostas, mas ainda as pessoas ainda estão navegando e tentando pensar em como lidar com as avaliações. Ok? Então, vamos lá. A minha conversa, ela vai ser organizada da seguinte forma. Então, aqui eu vou ter uma introdução, onde eu vou falar um pouquinho do tópico, dos problemas, né, algumas perguntas, né, que nós precisamos nos questionar. Depois eu vou falar um pouco do impacto da educação, como que isso funciona, das propostas e desafios e de possíveis soluções. Eu até pus um ponto de interrogação aí, porque está aberto, você não tem, na verdade, uma receita de bolo ainda. Né? A gente até vai falar de muitos sites, né, de integridade acadêmica, que sempre foram usados pelas universidades, que estão um pouco puxando os cabelos.
Então, vamos lá. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do maldito chatbox ChatGPT, né? O ChatGPT hoje não sai mais dos debates, vários debates já foram feitos, como lidar, como que usar na educação, e meu Deus do céu, quando logo no início do ano explodiu essa bomba nas nossas mãos, né? Digamos bomba, entre parênteses, que a gente pode até ver como uma coisa boa, né? E aí, né? Nós saímos de um momento de pandemia, onde a gente teve que aprender a lidar com o online, e logo depois, bum, inteligência artificial. De qualquer forma, a gente já tinha um conceito de inteligência artificial, mas ela não era assim tão próxima de nós, né? Então, você tinha inteligência artificial no computador, você tinha inteligência artificial em reconhecimento de voz, em várias outras coisas, mas na educação não tinha ainda um impacto tão grande como essa. Não só na educação, mas em vários, mas principalmente quando nós falamos de integridade acadêmica, isso foi um grande baque. Ok? Então, quando nós focamos, então, nas consequências da avaliação, do impacto, né, vem algumas perguntas à mente, né, que eu até coloquei aqui. Será que é possível, então, avaliar os alunos através da escrita de redações? E agora? O que a gente vai fazer? Até então, mesmo durante a pandemia, a gente achou uma maneira. E agora? Né? E o que fazer com as provas que já foram utilizadas anteriormente? Porque é um praxe, né? Principalmente antes da pandemia, a gente fazia um modelo de prova, às vezes, dava uma atualizada, dava uma mexida, mas não mudava tudo. Às vezes mudava, às vezes não. E aí? O que será que a gente vai fazer agora? Será que é possível, né, confiar na habilidade escrita dos nossos alunos? Então, eu já abro a nossa discussão para isso. Eu quero ouvir o que vocês têm para falar sobre essas 3 perguntas. Eu vou deixar uns 3 minutinhos para vocês, para justamente a gente já começar esse debate. Eu falei já desde o início que ia ser uma atividade que iria integrar muito debate, então eu vou abrir para vocês. Sintam-se, então, à vontade para começar o debate. Quem gostaria de começar? Enquanto isso, eu aproveito para tomar uma aguinha. Vamos lá. Boa tarde, Gonçalo, Daniela. Então, vamos lá. O Rodrigo foi o primeiro a dar a opinião, né? Então, peraí, realização depende do modelo de desenvolvimento exigido e antes do trabalho, diz a Adilia, perdão se eu estiver dizendo seu nome errado. Realização das redações em ambientes controlados e monitorados. A gente vai falar sobre isso, tá? Acho que é possível avaliar, sim, integrando outras habilidades. Muito bem, Rodrigo, a gente vai falar disso também. O Gonçalo, coitado, falou, acabei de entrar. Não tem problema, Gonçalo, a gente está justamente discutindo sobre essas perguntas aqui na tela. Para quem acabou de entrar, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Depende do momento do modelo de desenvolvimento exigido antes do trabalho. O aluno é que sabe. Olha, pela minha experiência, o aluno às vezes sabe muito pouco, principalmente sobre integridade acadêmica, tá? Eles precisam ser treinados. Os que sabem falar direitinho deverão saber escrever direitinho. Muito bem, Rodrigo.
Ah, não. Ok. Bom, vamos ver o Felipe, e depois a gente vai passar para os próximos, tá? Bom, eu tenho pensado muito no assunto. Em algum grau, temos alunos que sempre foram melhores em escrita. A questão é quanto a disparidade aumenta e como comprovar as cópias. Ótima questão, Felipe. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Sintam-se à vontade para ir colocando os comentários, tá? Eu vou uma mão a mão lendo, tá? Eu quero isso mesmo, não, eu não estou aqui para dar a resposta, nós vamos chegar na resposta juntos. Então, vamos debater. Então, primeiro a gente precisa entender como o ChatGPT funciona, tá? Então, a primeira coisa é que ele ainda possui algumas limitações, né? A sua funcionalidade, de como foi treinado. Então, se a gente for olhar em alguns artigos científicos, né? Aqui a gente tem Conders e Prince, fresquinho, 2023, eles propõem que, ao formularem perguntas, os professores devem focar no conteúdo ao invés da estrutura e do estilo de escrita. Será? Isso é uma proposta deles, né? O que vocês acham? Né? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que o ChatGPT comete erros de conteúdo, isso é fato. Isso é uma coisa que eles estão tentando loucamente arrumar, mas ele comete erros de conteúdo, tá? Mas esses erros de conteúdo são muito bem escritos. São escritos de uma forma muito convincente, né? Assim, talvez, quem sabe, veja aqui o que eles propõem. Você poderia concentrar no conteúdo em sua avaliação e dar menos importância à estrutura e ao estilo de escrita? O que vocês acham? Vocês concordam com esses dois autores? Né? Adorei o Gonçalo, as famosas alucinações que parecem informações reais e verídicas. Bom, sim. Né? Então, o que vocês acham que esses autores propuseram? Né? Então, continuando o nosso debate, então aqui a gente tem alguns problemas que a gente precisa levar em consideração. Tá, você pode acabar por interferir com seus objetivos de aprendizado, né? Se você seguir aquela proposta que a gente viu aqui atrás. O que vocês acham? Vocês concordam? Não? Além disso, é possível que o nível de avaliação mude. Às vezes ela pode se tornar mais fácil ou mais difícil. E isso, óbvio, que não é desejável. Então, você precisa ter um controle, né? E aí, como que vocês fariam? O que vocês acham? Vocês concordam com aqueles dois autores? Qual seria a proposta de vocês a essa pergunta, a essa questão, a essa problemática? Então, aqui a gente tem o Gonçalo que fala o tom e nível de interação que pode solicitar para ele. Como assim, Gonçalo? Elabora um pouquinho melhor. Né? Então, antes disso, o Gonçalo falou que o problema é que o aluno não sabe o que é informação falsa, muito bem, né? Fabricada. Isso é muito interessante. Até foi muito engraçado, porque em 2020 eu justamente falei sobre fake news, né? Que estava 2019 e 20. Vamos ver o que a Maria do Carmo fala aqui. Na verdade, o que tem de se observar o contexto em todos os sentidos, né? Muito bem, coerência. O prompt deve ser ajustado para alunos universitários e de ensino médio. Isso é importante. Você precisa pensar no seu target, seu público-alvo, né? Então, vamos continuar. Alguém aqui já ouviu falar do nosso queridíssimo Bloom? Tá? Então, para quem trabalha com pedagogia, a taxonomia de Bloom é muito usada, tá? Principalmente na tecnologia, né? Então, se a gente olhar aqui, né? Vamos ver se aqui embaixo a gente tem, logo embaixo da pirâmide, lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Conforme a gente vai subindo, vai ficando mais complexo, mais personalizado e mais difícil do computador acertar. Tá? Lembrar é uma coisa que um computador faz muito bem.
pegar um texto é uma coisa que achar o texto é muito fácil. Então, atividades que tenham essa proposta, meus queridos, ChatGPT vai amar. Vai até pôr coraçãozinho assim em volta. Tá? Olha, o ChatGPT comete muitos erros de grafia, mas está melhorando. Tá? Melhorou bastante já desde a sua primeira versão. Entender. Ele já consegue entender algumas coisas e fazer algumas propostas, fazer alguns textos argumentativos. Não na profundidade que nós fazemos, mas já faz. Então, se for um texto argumentativo básico, talvez não seja muito a questão. Vamos ver aqui o que o Luiz falou. Talvez possamos utilizar a inteligência artificial em avaliações mais complexas, focando em conteúdos que se estabelecem em correlações, o aluno tem que mostrar criatividade. Adorei isso. Muito bem. Que tem que apresentar algo inovador. Muito bem. Então, a gente precisa focar no topo da pirâmide, sintetizar, analisar e criar. Quer dizer, analisar, sintetizar e criar, desculpa. Quando você cria algo, que é uma coisa muito característica do doutorado, por exemplo, uma tese de doutorado é muito difícil de ser feita pelo ChatGPT. A parte da literária, né, da revisão literária, talvez sim, mas o estudo em si, ele precisa ainda disso aqui, ó, do nosso cérebro. Você precisa ser criativo e você precisa trabalhar com atividades criativas, né? Baseados em evidências. Muito bem, Gonçalo, né? Muito bem. Então, na verdade, o que a gente precisa pensar ao montar as nossas atividades é nessa pirâmide, tá? Mas vamos continuar a falar. A gente até pode depois voltar ao Bloom mais tarde. Então, vamos falar um pouquinho das informações atuais que a gente tem hoje. Então, uma coisa que é importante é sempre você ter um diálogo com os seus alunos, tá? Principalmente quando você trabalha com tecnologia, mas não só, tá? Eu tive o grande prazer essa semana, e foi ótimo, porque aí eu posso trazer para vocês, de participar de uma roundtable do King's College, que eles falavam mais ou menos sobre justamente essa questão de avaliação, da participação do aluno, como que funciona. Porque na Inglaterra, que foi um evento que foi organizado pelo British Council do Brasil, muito legal. Verifiquem se, não sei se está disponível no British Council, mas foi muito interessante, né? Então, nós falamos, então, teve um debate sobre avaliação e como ela é feita. Na Inglaterra, e agora começando no Brasil também, você tem muito mais essa ideia do aluno como autor do seu próprio conhecimento. E isso é importantíssimo. Ele precisa saber todos os processos de aprendizagem, tá? Ele precisa saber o que nós vamos pedir dele, né? Quais informações usar? Porque, não sei vocês, mas quando eu era aluna, eu não aprendi isso, eu aprendi na raça, né? Eles precisam parar, por exemplo, de usar Wikipedia e começar a usar outras coisas. O Wikipedia é um monstro? Não, pode te guiar a algumas coisas, mas não responde tudo. Então, voltando a uma conversa, uma discussão que eu tive, acho que foi em 2019 ou 2020 aqui na Disal. O professor, ele precisa ser curador também, tá? Principalmente agora. Uma coisa importante, mas que isso vai mudar e já está mais ou menos caminhando, é que essa versão do GPT ainda tem informações até 2021. Vai mudar, tá? Acredito que até o meio do ano que vem, antes já mude, né? Então,
Vocês poderiam, por exemplo, pedir para escrever um ensaio, uma tarefa sobre eventos atuais. Mas agora vocês tomem cuidado, porque o aluno ele é uma coisinha esperta, né? Uma pessoa esperta. Então ele pode contornar isso e ele pode colar um artigo recente no chatbox. Ir lá na BBC ou alguma coisa que fale sobre o tópico que você pediu. E pedir, então, para a ferramenta falar sobre o assunto. Então, cuidado, tá? Vamos falar do Turnitin. Vamos ver aqui, Carla, o mais curioso é que uma fonte importante no treinamento de chatbots é a Wikipedia, é verdade. A Wikipedia, alguns textos são muito interessantes, né? Outros, no próprio Wikipedia, ele fala para você verificar, tá? Eu peço para os meus alunos não usarem o Wikipedia. Eu ensino a usarem textos. Dependendo do nível deles, obviamente, é óbvio que eu não vou pedir para um aluno de ensino fundamental 2 ler um texto acadêmico. Mas ensino médio já dá, dependendo do texto. E universitário, nem entramos no termo. É texto acadêmico mesmo, né? Você precisa ensinar ele, você precisa tornar esse aluno num pesquisador. Né? A traída das informações mais importantes, é verdade. Então, vamos falar do Turnitin, que isso é um debate que a gente teve bastante na universidade, que a gente tem bastante. Eu até tenho sorte de ter o meu marido que trabalha com AI, que antes que o chatbox entrasse em vigor, me mostrou em novembro e dezembro, falou assim, isso aqui vai mudar tudo. E realmente mudou tudo. Hoje o Turnitin está puxando os cabelos. Tá? Eles ainda não sabem como verificar. Tá? Porque o Turnitin, a maneira como ele funciona é que ele verifica se você fez um copia e cola de algum texto que já foi escrito. E não de um texto que foi criado no momento. Esse é o grande desafio deles. Né? Também tem o Proctório, que pode monitorar, que algumas escolas usaram durante a pandemia para provas, né? Que aí você monitora o computador do aluno, mas, gente, dá um trabalho enorme. Você tem que ter acesso ao computador do aluno, não é viável, enfim. E aí, o que a gente faz? Vocês teriam uma opção para o Turnitin? Ok. Olá! Hello from Turkey! How are you? I'm so sorry, my talk's gonna be everything in Portuguese. My apologies. If you really want me to translate this into English, just drop me an email and I'll be more than glad to translate that. Okay? Apologies. Então, e aí? O que a gente faz se o Turnitin não vai mais fazer o que ele fazia? O Turnitin hoje está trabalhando muito para melhorar isso. Será que vai realmente melhorar? Bom, então aqui fica uma dica. Tá? Tem a OpenAI. Muito bem. Então, quando você vai montar uma pergunta, né? Você pode inserir a tarefa ou o exame no chatbox, ou o que você quiser, e ver o seu resultado. Você põe a pergunta lá e faz, responda tal. E pede para gerar um número maior de vezes que você conseguir, até que elas se repitam. Agora, isso não é garantia, tá? Não é que vai resolver todos os seus problemas, mas pode ser também uma opção. A garantia mesmo que você não vai ter nenhum problema é você seguir a taxonomia de Bloom e trabalhar com atividades que criem algo. Tá? Sintetizar mais ou menos, mas criar é a palavra. Tá?
Então, vamos lá. Vamos voltar para onde a gente estava. Então, se você fizer isso, como eu falei, pode dar mais ou menos uma ideia. Pode tentar, não tem nada a perder, tá? Faz umas 5, 6 vezes até começar a repetir. Assim você dá uma ideia. Enfim. Outra coisa que você pode fazer é pedir uma reflexão pessoal no seu exame, né? Mas aí, até que ponto, né? Pegue coisas que são pessoais, que a pessoa tenha que falar sobre a experiência de sala de aula, né? Isso é mais difícil. Cuidado, que o ChatGPT pode sim falar sobre experiências, reflexões pessoais, mas é mais genérico. Então, vá para o mais foque, né? De praxe, indique, pegue o manual do curso. Os cursos, eles precisam ter regras, as avaliações precisam ter regras. E os alunos precisam conhecer essas regras de trás para frente. Isso evita muitos problemas lá na frente, quando você vai corrigir a tua avaliação, tá? Então, problemas, perguntas que poderiam acontecer ao conhecer como a avaliação é feita, já resolve, digamos assim, 50% a 60% dos problemas, né? Principalmente quando você trabalha com proficiência ou exames de graduação. É muito importante. Hoje, com a tecnologia também, eu comecei a fazer isso durante a pandemia, mas fez um sucesso tão grande. Se vocês usam plataformas, pode ser o Blackboard, Moodle, quando você vai colocar o resultado da avaliação, por que não gravar um vídeo? Por que não personalizar? Tá? Você falando com o seu aluno, ele ver você traz empatia. Ele entende melhor. Tá? Mesmo se for uma crítica dura, ela é vista com diferentes olhos. Por que não usar, então? Né? Os alunos, eles precisam também de respostas dos professores que não sejam tão genéricas. Às vezes, eles não sabem por onde começar. Tá? Então, crie um manual. Se a tua escola não tem, crie, incentive, seja aquela pessoa que vai criar. Se a tua universidade não tem, precisa, gente, ajuda muito. Então, vamos lá, vamos ver o que o Gonçalo falou. O fato é que o docente que já fica acostumado, conhecendo bem como funciona esse chatbox, já sabem quando seus alunos introduzem algum termo gerado. Na verdade, eu vou dizer mais. Antes do chatbox, quando algum aluno meu aparecia com uma coisa bombástica, maravilhosa, eu já ficava assim, de orelha em pé. Tá? Ou realmente o aluno era uau, e aí você fala, não, tudo bem, eu tiro meu chapéu para você. Ou você já ficava, não, mas você não tem esse nível, não tem como você ter escrito isso. Então, de uma certa forma, o professor, ele sabe, né? Mas e aí, o que acontece para aquelas pessoas que dão aula para tanta gente? Então, por exemplo, é muito comum, não em línguas e linguísticas, porque linguística, perdão, porque a gente não tem tanto aluno, mas em engenharia, física, matemática, você ter aquelas salas, aqueles lecture theaters, com 300 alunos, 200. E aí, como que você vai conhecer teu aluno? Não tem como, né? Então, fica um pouco difícil. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da parte da verificação. Então, a gente deu a prova, vai com Deus, que Deus abençoe, vamos lá, você faz o sinal da cruz e vai, né? E aí, a primeira coisa, será que tem como a gente checar se eles usaram? Não tem. Não tem, infelizmente não tem.
Dá para a gente fazer aquelas coisas que eu te falei, colocar a pergunta, pensar nas possibilidades? Ah, tá. Mas você nunca vai ter 100% certeza. Ah, tá. Então vamos fazer Viva Voce, né? O que é o Viva Voce? Provas orais. Faziam isso na Grécia, faziam isso na Itália antiga, ainda fazem na Itália, ainda fazem na Inglaterra em algumas coisas, na Noruega. Viva Voce. Eu mesmo, quem passou pela experiência de mestrado e doutorado, a nossa prova final é um Viva Voce, né? Que é a nossa discussão de dissertação e de tese. Aí não tem como, né? Não tem nada melhor do que o oral, mas será? E o nervosismo do aluno? Onde fica? Então, aí a gente foi para outro autor para debater essa questão do oral. Então, Dobson propõe uma coisa muito interessante, né, sobre o uso da prova oral, né? Obviamente que é 100% sem plágio, porque a não ser que a pessoa seja muito boa em memorizar, mas mesmo assim você percebe quando alguém está, eu aqui estou lendo para falar, não tem como, você sabe. Logo, você tem a integridade acadêmica mantida. Você combate a inteligência artificial e é fácil de avaliar. Mas será que é fácil de avaliar? Será que é mesmo? A gente vai ver um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho, então, para o nosso debate. Então, o ChatGPT, Perplexity, Bing Chat, etc., são muito úteis e cada vez estarão mais presentes nas tarefas e avaliações, além de outras coisas, que podem servir como inspiração, guia, tutor, feedback personalizado. Sim. Então, continuando com o que o Dobson disse, né? Esse tipo de avaliação é cansativa para os examinadores? É claro que é. E para os alunos também, né? Mas também pode ser gratificante, porque você pode observar o aluno transformando seus pensamentos em palavras. Isso é muito filosófico e bonito. Na prática, depende, tá? Agora vamos pensar um pouquinho no coitado do aluno, tá? Se alguém aqui teve a grande experiência de fazer uma prova oral, de uma defesa de tese, de doutorado ou mestrado, sabe bem o que eu estou falando. No dia, você meio que acorda assim, já meio assim, né? Você já vai preparado para a guerra. Você faz o sinal da cruz e você entra, já esperando o pior. Depois, no meu caso, foi uma delícia, porque eles estavam me esperando com chá e biscoitos, que eu nunca esperaria. Muito inglês isso, na verdade, tea and biscuits. Mas, gente, a noite anterior para mim não existiu. Então, tem essa experiência angustiante, cheia de emoção. Eles vão se lembrar vividamente? Sim. Isso aconteceu em 2018, 17. Eu lembro, não, no final de início de 2018. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro entrar, me oferecerem o chá, eu olhar para eles e falar, mas pode? Enfim, lembro de todas as perguntas que me fizeram, como se eu fechasse hoje. Muito bem, a Daniela falou isso. O aluno que tem fobia social não conseguiria fazer uma prova oral. Eu concordo com você. Tem essa parte também. Teste oral é bom para quem sabe se comunicar bem. Isso, né? Que aí, se você é um bom comunicador, você vende água para gente, não sei. Vende areia no deserto, que nem o povo fala. É muito parecido com uma entrevista de emprego. Pelo menos foi isso que o Dobson falou, né? Se vocês concordam ou não, eu fico aqui um pouco em reticência.
Eles alcançaram uma situação de alívio e domínio após a conclusão. É óbvio. Né? É esse mesmo. É esse paper. Você vai ver na minha citação. Tá? Na bibliografia é o próprio. Tá? Então, aí você pensa, você para pensar e você avalia. Agora, vamos pensar, depois de tudo que a gente discutiu até agora, qual seria a solução que vocês proporiam? Quais são as suas ideias favoritas? Vamos debater? Assim eu tomo um pouquinho de água também. Então, vamos lá. Tem alguém digitando? Vamos ver aqui o que vai sair. Então, vamos lá. Felipe propõe que ao invés apenas... Opa! Calma que saiu um monte agora. Ao invés de apenas aplicar a prova, construir uma avaliação ao decorrer do curso. Isso pode ser uma boa coisa, uma atividade. Pedir algo mais pessoal, que será uma necessidade. Ou pedir algo mais colaborativo também pode ser. Pedir uma fonte de onde foi pesquisado o conteúdo. Opa! O GPT-0 é uma ferramenta que tenta identificar se o texto foi criado por um humano ou um AI. Muito bem. Avaliação somativa? Tá. Mas aí como que você construiria essa somativa? Porque há várias maneiras de você fazer uma somativa. Talvez teríamos que treinar os alunos para fazer prova oral? Não necessariamente. Né? A gente viu aqui no início que basta que a coisa seja criativa. Você pode escrever, não tem nenhum problema. Só tem que ser autêntica. Então vamos lá. Então, com a pandemia, né, Covid, ela foi um choque para todo mundo no ensino. Peraí, vamos ver aqui. Principalmente os mais ansiosos, comparar resultados de várias fontes tradicionais de AI. Sim, Gonçalo, mas aí a gente volta naquilo que a gente falou lá atrás. Né? A pandemia de Covid, então, foi um choque para todo mundo, isso é fato. Mudou tudo, né? Mudou como o sistema funciona, né? Algumas pessoas ficaram com trauma de aulas online, outras agora só fazem aulas online. Foi um marco na vida de todos nós, né? Mas aí aqui ele põe, mas embora algumas mudanças como aulas online tenham sido relativamente fáceis de serem feitas, a avaliação representou um desafio muito maior. Verdade. Nós temos, na época da pandemia, eu trabalhava na Universidade de Surrey. E nós, Deus, pensamos muito em como fazer as avaliações. Muito. Teve algumas que foram vídeos, algumas que foram criativas. As partes escritas a gente quase não fazia. E isso nem tinha ChatGPT ainda. Né? Então, a gente já falou, as avaliações elas podem assumir várias formas, desde que as redações até as provas, experimentos e muito mais. Né? Então, vamos ver o que a Suzana propõe aqui. Copia-se um texto escrito pelos estudantes para a inteligência artificial. E ele identifica a probabilidade de ser escrito por humano ou não. Sim. Agora, pergunta, Suzana, valendo R$1.000. Se você tem 1.000 alunos, o que pode acontecer se você der aula em vários lugares? Não na universidade, mas em escola regular, eu estou falando, principalmente no contexto brasileiro. E aí? Como fica? O que vocês fariam? Sim, é uma ajuda, concordo plenamente com você.
Sim. Na verdade, aqui eu estou fazendo meio que o advogado do diabo para a gente pensar em formas, tá? Para nós colaborarmos, né, sempre pensando nisso, né, em estratégias de como melhorar. Temos uma resposta final? Não. Vamos ter uma resposta final? Não. O Turnitin não tem uma resposta final, as universidades não têm uma resposta final. Todo mundo ainda meio assim, experimentando para ver como fica. Pois nem exames orais são humanamente possíveis fazer em tantos alunos, é verdade. Muito cansativo. Emocionalmente, a pessoa, fisicamente, a pessoa fica sem voz, né? Não dá. Né? Então, e aí? Com certeza, as perguntas de múltipla escolha, essas são as primeiras que caem. Né? O que vocês me propõem? É verdade, está sendo tudo muito dinâmico, surgem novas possibilidades e desafios. Ok. Muito bem. Então, agora, eu tenho uma atividade para propor para vocês, tá? Voltando para o que a gente falou, né? Relembrando tudo que a gente falou. Então, a gente falou como que o ChatGPT funciona, né? O que a gente pode fazer, né, para, enfim, alertar os alunos, para nos protegermos, né? Mas agora, baseado nesse triângulozinho bonitinho aqui de Bloom, tá? Eu tenho um desafio para vocês. Então, ó, eu vou voltar para ele, mas eu gostaria que vocês agora, então, pensassem numa avaliação. Vamos ver aqui. Maria do Carmo, ChatGPT é altamente dotado, impressionante. Já bati um longo papo com ele, já falamos dos idosos até. Eu fiquei impressionada com as respostas que ele dava, fica bem difícil. Chegar a uma avaliação para saber que o aluno fez. Muito bem. Que o aluno foi para o ChatGPT suas questões acadêmicas na área digital, mas vejo que nem todas as crianças e pais ainda não estão nessa área digital. Sim. É muito mais fácil na universidade, na verdade, tá? Aí eles já ficam mais espertinhos, mais oriçados. Então, agora eu tenho uma tarefa para vocês, tá? Eu quero que vocês pensem numa atividade. Né? Isso mesmo, o Unesco recomenda não utilizar até a idade de 13 anos, é verdade. E telas, por exemplo, crianças até 2, 3 anos, não faz bem. Tá? Cognitivamente, para a formação do cérebro, não faz bem. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para o tópico aqui. Então, agora, eu quero que vocês pensem e comecem a propor atividades que vocês pudessem compartilhar entre si, tá? Então, aqui pode ser 4 atividades, pode ser uma, 2, quanto você quiser. Para ajudar vocês, eu vou deixar, então, aqui o nosso slide do Bloom. Tudo bem? Enquanto vocês fazem essa atividade, sintam-se à vontade para me perguntar. Tá? Eu estou aqui para ajudar a vocês fazerem isso. Os ajudar a fazer, perdão. O português foi pela janela agora, né? Desculpa. Ok, organizar e criar um evento. Como assim, Adriana? Elabore. Como seria esse evento? Imagine que você tem que fazer um plano de aula,
Uma feira cultural. Tá. Mas sobre o quê? Nações, o quê? Uhum. E que matéria poderia ser usada isso? E que ano? Muito bem, sobre noções, muito bem. Nações, perdão, noções foi ótimo. Uhum. Não tem problema. E que ano você proporia essa atividade, perdão? Ah, fiz com a turma do ensino médio sobre o Reino Unido, que legal. Desculpa, você dá aula do quê? Teve karaokê? Vocês cantaram o quê? Inglês. Ah, muito bem. Muito legal. Que chique, né? Eu também gostei. Sim, gera. Mas aí como que você faria com isso, então, Gonçalo, se ele gera poesia e raps? Vê aqui. Alisson, no curso técnico de programação de computadores, muitas vezes trabalhamos com atividades de criação de pequenos softwares, mas até mesmo essa criação já é automatizada com as AIs generativas. Acompanhando o que os estudantes apresentavam em apresentações de defesas orais dos trabalhos, o nível foi muito superior ao discutido em sala. Os próximos trabalhos subiram muito o nível. Muitos alunos desenvolveram muito, mas os outros não conseguiram acompanhar. Mas o melhor é avaliar eles mesmos se gostaram ou melhoraram. Pesquisa sobre culinária, cultura. Quem propôs foi a Adriana, literatura. Valdemiro, estudantes em duplas ou trios criaram e apresentaram um quiz sobre tópicos trabalhados no mês. Seminário. Mas o quiz, perguntas, cuidado que o chat de BT faz isso para você. Seminários são ótimos para o aluno, tanto para o conhecimento como para perceber a própria atividade. Apresentação oral e trabalhos, a Suzana está propondo, individuais em grupos, em aula sobre artigos científicos ou exercícios específicos orientados para tópicos desenvolvidos em aula. Muito bem. Aí aqui, artigos científicos, a gente já está falando de um nível mais alto, né? Graduação. Aí tem que tomar um pouco cuidado para nivelar um pouco. Vamos ver aí, que acho que teria-se que pensar em imagens simbólicas nas quais o aluno teria que, através dessas, fazer relações com conteúdos dados, que eles verificassem. Como aliado, se o chat GPT consegue fazer avaliações e por quê? Gostei disso. Como que você faria isso, Andréia? O que você propõe? Elabora um pouquinho mais, por favor. Lembrando que se fosse coisas mais criativas, o chat está na frente, mas se precisa de fontes, eu então vou para isso mesmo. Tem outros. É verdade. Tem muitos outros. O GPT é o mais famoso, mas tem outros também. Sim, a universidade, muito bem, Suzana. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a proposta da Andréia em par. Andréia, elabora um pouquinho mais. Ela está ficando muito interessante. Gonçalo, outra coisa bem bacana é a capacidade de gerar provas, quiz, rúbricas e checklists. Felipe, língua inglesa, curso intermediário, realizar entrevistas com pessoas de aproximadamente 60 anos para avaliar as transformações na sociedade em termos de costumes e expressar opinião. Tarará. Isso é legal. Eu não obrigo os meus alunos a fazer cadastro nele, porque por isso gosto muito do Perplexity. Muito bem.
Que mais? Tem algumas propostas muito boas, mas aí agora vocês precisam analisar a viabilidade do contexto que vocês trabalham, né? Porque, por exemplo, a da Suzana é ótima, mas ela só funciona se você trabalhar no meio acadêmico. O professor, vamos lá, Maria do Carmo fala, o professor levar tema ou texto para a sala de aula, trabalhar contextualização do texto, observando o entendimento dos alunos, sua grafia e escrita. Muito bem. Vamos ver se mais alguém propõe alguma coisa. Estão escrevendo aqui. Parece que tem sido um consenso a ideia de levar atividades a desenvolver em sala. A questão é como fazer com atividades feitas em casa. Como abolir? Depende. Grande parte da minha pesquisa acadêmica foi feita em casa. Revisar textos. O sistema aponta as falhas e propõe sinônimos. Uhum. Você pode criar coisas em casa. Ou melhorias de redação, tutor pessoal. Uhum. Ok, gente, eu vou só ler a próxima, porque aí eu vou continuar então, tá? Vamos ver aqui umas duas outras, porque aí eu também quero abrir para perguntas depois, antes de terminar a nossa conversa. Então, vamos ver aqui que estão discutindo, escrevendo, perdão. Hoje eu li um texto de como o ChatGPT ajudou na escrita de mandarim de alunos chineses com mais dificuldades. É interessante. É interessante. Muito bem. Apesar que para escrita assistiva, por exemplo, o Chrome tem várias coisas, né? Tem um que chama Voice, que você dita para o computador, é muito legal. Chromovox, uma coisa assim. Que geralmente pessoas com alguma, enfim, que não queiram usar, né, os teclados podem usar. Depois vou passar a lista de textos que estou reunindo. Se acharem claro, eu acho muito interessante você passar sim. Por favor, colabore comigo. Mande para o meu e-mail. Ok? Grammarly também ajuda, é verdade. Grammarly é vida. Ok? Muito bem. Mais alguém quer propor alguma atividade? Senão eu vou passar para frente. O professor teria que elaborar, provar sim, o que o aluno avaliasse, se está certo ou errado. Isso é interessante, Andréia, gostei. Já li sobre outro programa que está sendo desenvolvido, qual faz que não consiga fazer redações para quais foi programado. Muito bem, gostei. Então, gente, isso foram algumas propostas, né, que a gente pode fazer. Como eu disse, essa discussão vai continuar. O chat GPT vai melhorar, isso é fato, né? Então, nós precisamos criar ferramentas e meios para reconhecer isso,
né? Para manter, então, a integridade acadêmica do que a pessoa faz, né? E a ética, né? Que é muito importante. Então, aqui estão alguns dos textos que eu mencionei, tá? Durante a minha conversa. Para quem nunca ouviu falar do The Conversation, eu brinco que é uma super interessante, ou uma Galileu, que foca com temas de academia, de educação, né? Então, é muito, muito interessante, mas infelizmente é em inglês. Deixa eu ver, gerar imagens, isso mesmo, Gonçalo, tá? Então, agora, eu abro para perguntas, para debates, para a gente continuar esse debate, a gente tem 5 minutinhos, tá? Aqui, isso mesmo, The Conversation, tem conversation.com.br. Eu não sabia, eu só uso o inglês, perdão. Que legal, não sabia. Eu uso os textos em inglês. Obrigada por me avisar, Valdemiro. Então, eu agradeço a vocês pela participação. Foi muito gostoso debater com vocês hoje. Como eu disse, isso é só o início. Mas é importante que educadores sentem e juntos pensem em soluções. Tá? Então, esse aqui é meu e-mail. Sintam-se à vontade. Gonçalo, eu estou esperando a tua lista. Por favor, mande a tua bibliografia, por favor. Aqui estão os recursos. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Muito bem, obrigada. Ok, obrigada. Pode mostrar os livros. Não são livros, na verdade, são artigos. Tá? São artigos. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que vocês gostariam que eu esclarecesse dentro assim, né? Do meu humilde conhecimento? Alguma coisa que vocês queriam ainda compartilhar com a gente, né? Com o grupo? Se não, como eu falei, aqui está a bibliografia. E aqui tá o meu contato. Qualquer coisa, mande, tá? Deem sempre uma olhada na Educantes. A Educantes, ela tá mais focada para a Inglaterra, mas a gente vai começar também a debater. Por uma época, durante a pandemia, a gente também oferecia cursos para professores brasileiros. Então, dê sempre uma olhadinha neles, tá? Vamos ver o que a Andrea falou aqui. Acredito que temos que ter EIAR como aliada cada vez mais. Eu também acredito, Andrea. Eu acho que assim é muito fácil você transformar o novo em um bicho-papão. Ao invés de procurar conhecê-lo, né, conhecer o que você pode fazer para melhorar mesmo, né? Às vezes, por que não usar o ChatGPT? Né? Se ele é tão bom em formular a escrita, por que não, então, quando você ensina essays e estrutura de parágrafos, não usá-lo? Né? Por que não? O Grammarly, gente, pergunta, eu não sei se eles corrigem texto em português, alguém sabe? Não sei. Tá. Alguma regra já definida em local de trabalho, escola, departamento sobre o uso? Nas universidades, sim. Quer dizer, nas universidades aonde eu trabalho. Algumas universidades da Europa também. Eles já tinham regras de integridade muito rígidas. Então, não entra como plágio de qualquer forma. Tá.
Não podemos democratizar as tecnologias, temos que torná-las nossas aliadas. Muito bem, muito bem. Eu sempre acredito nisso, sempre fui muito a favor disso. De fazer regras, sim. Mas aí isso depende de cada instituição, né? Porque mesmo na Inglaterra, cada instituição tem o seu, tem a sua regra, a sua lista. Não só na Inglaterra, na Europa, cada instituição tem a sua regra, principalmente nas universidades, tá? Eles têm órgãos, departamentos que criam só isso, tá? Então, galera, foi um grande prazer conversar com vocês, é uma delícia. Gente, obrigada por terem pegado um pouquinho da tarde de vocês para conversar comigo. Ah, que legal, o Ministério da Educação está trabalhando nisso, tenho certeza que estão todos loucos fazendo isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, eu adoro debater, tá? Quem sabe a gente se vê numa próxima e me falem, mandem propostas de curso, me sigam no LinkedIn, eu sempre estou procurando gente para falar do que eu tenho que falar. Se eu tenho que falar de fake news, se eu tenho que falar de inteligência artificial, se é para eu falar de uso de plataforma, construção de plataforma, de design gráfico. Sintam-se à vontade para perguntar. Okay? De gamificação, como criar jogos. E nos vemos na próxima. Okay? Um beijo, bom final de semana e se cuidem. E, mais uma vez, me coloco à disposição. Queria agradecer mais uma vez a Dizal, grandes parceiros, já de longa data, pelo convite. Não tem muito controle. E vamos ver aí se a gente marca mais alguma coisa, ok? Looking forward to seeing you all. Beijinhos a todos e bom final de semana. Tchau, tchau.